Essa série de vídeos que vamos começar hoje, ela é uma série que vai tentar responder então algumas indagações, alguns questionamentos que geralmente são feitos aí pelos criacionistas, né? Na verdade, são perguntas bastante simples de serem respondidas e, portanto, as respostas serão curtas. Então, hoje nós vamos começar com o primeiro questionamento, que na verdade eu já tenho até algum vídeo, se eu não me engano, uns 2 vídeos a respeito dessa primeira pergunta aqui no canal. Vocês podem depois procurar, vou deixar aqui o link dos canais ou tentar adicionar algum card no final, tá? Mas a pergunta é a seguinte, na verdade não é exatamente uma pergunta, mas seria um tipo de afirmação, tá? Bom, a primeira afirmação é a seguinte: a evolução está fora do real escopo da ciência porque ela não pode ser observada. Bom, na verdade, né, a resposta para isso, segundo as bibliografias, né, que eu estou consultando, seria a seguinte: as mudanças evolutivas, sem dúvidas, têm sido observadas, assim como nós notamos através desta bibliografia. Neste caso, o livro que eu estou usando aqui é o livro Evolution, do Douglas Futuyma, um livro texto base aí para quem estuda biologia, quem faz graduação, tá? Então eu estou usando uma versão aqui e ele tem um final, uma parte lá no final do livro, né? No último capítulo, um quadro onde é apresentado algumas dessas perguntas, dessas indagações feitas por criacionistas, né? Questionamentos, e ele dá respostas curtas. Então o que a gente vai fazer é ler essas perguntas e respostas dadas pelo próprio autor, tá? E comentar brevemente sobre elas, tá? Então a resposta, né, como eu estava mencionando, seria que em qualquer caso, né, de qualquer forma, as mudanças evolutivas elas são observadas sim, e em qualquer caso a maioria, né, a maior parte, na verdade, da ciência, ela depende não de observações diretas, né, mas de testes de hipóteses contra predições que esses dados possam fazer, né, ou que essas hipóteses possam fazer a respeito dos dados, tá? Então essa seria a resposta, ou seja, primeiramente, as mudanças evolutivas, sim, são observadas, né, o que demonstra a falsidade dessa afirmação de que não pode ser observada a evolução e por isso que ela não é científica. E, por outro lado, também nós não temos apenas observações diretas, mas a gente tem uma boa parte aí de observações indiretas, tá? Ou seja, experimentos que a gente pode fazer em laboratório, levando em consideração populações, por exemplo. Isso é muito feito com bactérias e com moscas das frutas. Inclusive, eu já tenho lives também aqui no canal. Acho que a última live que eu fiz, falando sobre especiação, né? Em algum momento, alguém no chat estava fazendo um questionamento nesse sentido e eu mencionei aí o experimento das moscas, né? Falando que sim, os processos evolutivos, assim como a especiação no caso, ela pode ser observada por meio, então, desses testes que são feitos, desses experimentos. O exemplo, né, das moscas é que, na verdade, foi possível, por exemplo, pegar amostras das populações de moscas da fruta, né, que a gente chama de drosófila, que pertence à mesma espécie e é o mesmo estoque genético, né, da mesma população. Essas moscas foram separadas em 2 grupos de frascos diferentes, né? No caso, 4 frascos contendo um tipo de alimento e outros 4 frascos contendo outro tipo de alimento. Então, na verdade, a gente tinha 8 frascos contendo alguns casais de moscas, né? E todos esses 8 frascos estão isolados, né? Obviamente estão isolados entre si, então não há troca genética entre eles. Só que a questão é que 4 deles, essas moscas, em 4 deles foram tratadas com amido e nos outros, né, 4 frascos foram tratados com outro tipo de alimento, que é a maltose. Depois de várias gerações que foram passando e os indivíduos foram sendo renovados por conta das gerações, os cientistas pegaram então essas populações e tentaram fazer o cruzamento entre elas. E o que foi percebido é que quando se cruzava indivíduos que foram submetidos ao mesmo tratamento, ou seja, a amido, por exemplo, ou, no caso, foram submetidos apenas à maltose, né, ao tratamento de maltose, havia cruzamento entre eles sem nenhum tipo de restrição, né? Ou seja, aparentemente as moscas não se tornaram isoladas reprodutivamente dentro daquele grupo de frascos, né, dos 4 frascos que foram tratados pelo mesmo tipo de substrato, tá? Ao passo que, na verdade, quando se colocou essas moscas para cruzarem entre si,
tá? Mas de frascos diferentes, com tratamentos diferentes, na verdade, aí sim se observou então uma tendência de isolamento reprodutivo. O que seria essa tendência de isolamento? Uma maior chance e probabilidade de haver cruzamento apenas entre aquelas moscas que foram submetidas ao mesmo tratamento. Ou seja, aquelas que foram submetidas ao amido só preferiam, né, se acasalar com as moscas com parceiros sexuais que também haviam sido submetidas ao tratamento com amido, e a mesma coisa para a maltose. E entre eles, ou seja, uma mosca que foi tratada com amido e uma mosca que foi tratada, por exemplo, com maltose, era mais difícil haver esse cruzamento entre esses indivíduos. Ou seja, houve como a gente costuma dizer, né, houve uma tendência ali, uma preferência de acasalamento, e isso em função de um fator ambiental que foi o tratamento, né, com amido ou com a maltose. Tá? Então nós temos sim exemplos muito legais, muito interessantes de como o isolamento reprodutivo pode começar a se desenvolver, tá? Em função de mudanças do ambiente, por exemplo, e ação da seleção natural. Tá? Então esse é um exemplo que a gente tem demonstrando que como a evolução, pelo menos em microescala, ela pode ser observada, e numa escala maior, né, de macroevolutiva, a gente também consegue observar por meio de registros do passado. Que é o registro fóssil. Então, essa ideia de que a gente não tem, a evolução não pode ser científica porque não é observável, é uma grande mentira, uma grande falácia dos criacionistas, tá bom? Bom, por enquanto é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e vamos continuar a série aí, lendo os demais questionamentos e respondendo, né, esses questionamentos, que no total são, se eu não me engano, 18 ou 17 questionamentos que são levantados. E hoje foi o primeiro, tá bom? Muito obrigado aí, gente, por assistir esse vídeo e até a próxima.